de Fávaro é muito lindo. Rádio Jacaré FM. Rádio Ambiente, lugar de criança contente. Que, sem imaginar uma preocupação com o conceito de educomunicação, a própria educação já se preocupou com a dialogicidade com esse ambiente, com o ambiente infantil, com o ecossistema infantil, levando em consideração que não há outra alternativa. Isto é, a educação não pode tomar essa criança nas suas fases iniciais e tentar ali fazer um processo de ensino e aprendizagem nos moldes da educação bancária. No caso, nós podemos dizer que a própria educação, ela já tem ela vê com mais naturalidade o empoderamento dessas crianças com relação às manifestações de arte, por exemplo, o desenho, a pintura, o canto, a dança, como algo mais natural a esse universo. No caso, a educomunicação entraria associando-se à educação. Existe a possibilidade de uma aliança grande, à medida em que a educomunicação vai dar uma contribuição a mais para esse processo, ao ingressar com o elemento do chamado protagonismo. A educomunicação vai dizer que a criança pequena ela pode ser protagonista nos seus espaços. E aí, claro, isso vai depender muito de uma aproximação, de uma visão psicológica, uma visão pedagógica, uma visão educomunicativa. Mas a noção fundamental é que essa criança pode já experimentar o uso das tecnologias, por exemplo, ou da dança, ou do canto, ou das suas mais diversas manifestações, no sentido da busca de uma ação colaborativa, por exemplo. A educomunicação está associada a uma grande utopia, que é a construção de uma sociedade solidária, e solidária porque temos agentes ativos. E esses agentes ativos vão construindo os seus ecossistemas. No caso da educomunicação, está imaginando que numa educação infantil está se tomando os sujeitos ali presentes, as professoras, os professores e as crianças, e o ecossistema ao redor, a família, como um espaço de construção de uma sociedade em que essa criança possa experimentar uma vivência colaborativa que venha emprestar a ela a possibilidade de ela tomar a colaboração como projeto de vida, e não apenas a competição como projeto de vida. Na verdade, na educação infantil, as questões essenciais da vida, que é o amor, que é o ódio, que é a adesão a determinados momentos de grande emoção, em que as crianças se envolvem através da arte, por exemplo, através do canto, são tão fortes que a psicanálise identifica que as fases iniciais elas são essenciais para toda a fase adulta. E no caso, se existem experiências colaborativas nesse período, isso certamente vai estar influenciando o imaginário, o repertório do adolescente e do adulto anos depois. Eu acredito que a educomunicação deve fazer, não só pode, mas deve fazer, a partir das experiências em desenvolvimento. Porque, na verdade, a educomunicação, ela surge não a partir do raciocínio de filósofos, né, de conclusões teóricas, mas ela vem de uma prática. No caso, quando a Prefeitura de São Paulo toma a iniciativa, a partir de seus educomunicadores, de avançar para um trabalho junto ao ensino infantil, o próprio processo nas zonas do rádio da cidade de São Paulo está oferecendo uma contribuição sobre a qual a universidade não havia pensado. E a sociedade não havia pensado. Portanto, já é uma criação nova, é um produto novo, que tem autoria, que são os educomunicadores da Prefeitura de São Paulo. Isso necessita ser autenticado e publicizado para que se torne objeto de discussão em outras esferas da educação no país.
Então, eu acredito que, primeiramente, a universidade necessita aprender, observar, associar-se a quem já está praticando, para que a sistematização que ela tem condições de desenvolver se reverta em benefício da coletividade através do ensinamento da graduação, o ensinamento da especialização ou também da cultura extensão. Um dos trabalhos que a própria Universidade de São Paulo tem feito é um diálogo com o poder público mediante execução de projetos, para demonstrar que existe já um caminho conquistado que pode ser socializado, difundido. E isso significaria uma maior atenção por parte da universidade e do núcleo de pesquisa, o NCE, uma maior atenção com relação a esse universo. Porque os diálogos com as políticas públicas, eles se dão numa esfera do já previsto. A esfera do já previsto é a esfera, por exemplo, da introdução das tecnologias. A grande questão é como os professores da educação infantil podem construir entre eles como referencial de aproximação a esse universo, que é o universo da tecnologia, mas também é o universo das outras manifestações de cultura e arte, para, junto com os educomunicadores experimentados nesse métier, eles possam criar um referencial próprio para trabalhar com a educação infantil. Então, no caso, quando os educadores e educomunicadores do universo infantil falarem de tecnologias, por exemplo, eles vão falar de algo específico para aquele público. Quando falarem de esporte, ou falarem de canto, ou falarem de música, de dança, na perspectiva comunicativa, que é a perspectiva do protagonismo, da participação, da colaboração em torno de projetos solidários, por exemplo, um referencial específico necessitaria ser criado. Então, a necessidade, na verdade, de uma pedagogia da educomunicação para o ambiente da educação infantil. E quando nós falamos de educomunicação, nós estamos falando de uma alternativa, não é ainda um pensamento hegemônico, um pensamento que está conquistando espaço. E o caminho natural de um projeto alternativo é o projeto, é o pequeno projeto, que, mesmo tendo todas as características que se atribui à comunicação, de dialogicidade, preocupação com as questões de cidadania e a expressão comunicativa do grupo inteiro, isso pode ocorrer atendendo um pequeno grupo numa estrutura mais fechada, que é própria dos sistemas. E quando se fala em educação infantil, não se fala em projetos, porque a educação infantil ela tem uma continuidade e todo momento é curricular, no sentido de que todo o processo que estiver ocorrendo ali, na sua sequência, ele não vai depender de um projeto especial, mas ele é incorporado no trabalho. Bom, de toda maneira, eu diria o seguinte, que a aliança entre educação e comunicação, ela vai ter uma especificidade na educação infantil, dada a continuidade dos processos. Então, no caso, quando a comunicação ingressar, ela vai ingressar no processo inteiro, integral, e não apenas através de projetos isolados. De qualquer maneira, acontece o seguinte, nós temos uma quantidade muito grande, em termos numéricos, de professores de educação infantil que não tiveram acesso às modalidades de práticas educomunicativas. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, através de um processo de formação, esses novos educomunicadores, eles farão experiências. Eles vão trabalhar, por exemplo, com a dança, ou com o canto, ou com o vídeo, ou com o rádio, de uma forma especial, que exigirá dele um treinamento, uma aproximação modesta, avaliação do processo, de forma que ele vá podendo ampliar o seu trabalho. Eu diria que mesmo na educação infantil, a introdução da educomunicação, ela necessita ser feita através de projetos. A questão da pedagogia da educomunicação no mundo infantil é como trabalhar esses momentos diferenciados que vão propiciar que toda aquela comunidade usufrua, né? O que nós estamos entendendo é que qualquer ação de pequenos grupos de crianças dentro do sistema infantil vai repercutir nos demais.
esse professor, na verdade, ele é alguém muito atento às peculiaridades do seu público. Não há nenhuma criança igual a outra criança, né? Então, a observação desse professor de ensino infantil deve ser muito acurada para identificar os momentos psicossociais em que as crianças estão vivendo, a relação dessas crianças com as suas famílias, entre si, né? As crianças entre si, para identificar espaços em que conflitos estejam emergindo, identificar o potencial que aquele grupo tem do manejo dos elementos culturais, para que ele, através até de uma experiência de ensaio e erro, porque ele está conhecendo aquele ambiente, então ele avança, recua, ele possa pensar num projeto de médio prazo para o trabalho. O professor ele tem que imaginar sempre que ele está num ecossistema e existe uma coletividade e ele precisa colaborar para que essa coletividade seja atendida e para que nenhuma criança fique fora dessa perspectiva. Não é? Então é claro que ele vai favorecer quem estiver em situação pior em termos de espaço de manifestação. Ele não vai proteger o que é mais dotado, ele vai proteger quem é menos dotado. E para isso ele necessita ter uma visão muito fina dos processos, né? Então nós acreditamos que as experiências educomunicativas da Prefeitura de São Paulo necessitam ser pesquisadas, identificadas, para servir de referenciais para que os educadores do Brasil inteiro, os educomunicadores do Brasil inteiro, lembrem-se de que a ação deve começar não mais no ensino fundamental, mas no próprio ensino infantil.